informação. Muito bem, então, vamos lá, gente. Começando a aula, ok? Bom dia de novo. Nós vamos falar hoje de estenose aórtica. Tem que lembrar da anatomia, né? Importante lembrar da anatomia. A gente está aí explicando essa aula. Então, o que é a válvula aórtica? A válvula aórtica é um folheto aórtico, né? Que está localizado na saída do ventrículo esquerdo e na entrada da aorta. Deixa eu ver se eu volto aqui para a gente ver uma imagem. Tem uma imagem melhor aqui. Aqui nós temos. Então, olha só. Ventrículo esquerdo, válvula aórtica e aorta. Então, o que é uma estenose aórtica? Estenose, primeiro, que é uma dificuldade de abertura da válvula. Igual nós temos a dificuldade de abertura da válvula mitral durante a primeira fase do ciclo cardíaco, onde a abertura coincide com a abertura, que é a fase diastólica ventricular, que coincide com a abertura da válvula mitral, né? Aqui não, o que acontece é, nós temos uma dificuldade de abertura da válvula aórtica, né? Quando acontece isso? Ela acontece durante a fase de contração ventricular efetiva. Nós temos duas fases na contração ventricular, ou na sístole ventricular, que é a terceira fase do ciclo cardíaco. A fase de ejeção rápida de sangue dentro da aorta e a fase de ejeção lenta, que é no final da sístole. Tá? Então, a fase de ejeção rápida, que é no início da sístole, e a fase de ejeção lenta, que é no final da sístole. Tá? Então, essa seria a terceira fase do ciclo cardíaco, que coincide aí com a abertura da válvula aórtica. A válvula aórtica, na verdade, quando a gente pensa em válvula mitral, válvula tricúspide, a gente está pensando... Só um minutinho, gente, a gente chegando aqui. Um minutinho só. Eu falo para chegar um pouquinho antes, senão interromper na aula. Então, veja bem, durante a sístole ventricular, ou terceira fase do ciclo cardíaco, a válvula aórtica se abre. Ela não tem cordoalha tendínea, né? A válvula aórtica não tem cordoalha tendínea. A válvula aórtica, então, ela não pode ser chamada de cúspide. As verdadeiras cúspides são aquelas que têm cordoalhas tendíneas, e as únicas válvulas que têm cordoalha tendínea é justamente a válvula mitral e a válvula tricúspide, né? Depois eu vou mostrar na imagem dinâmica isso aí para vocês relembrarem, tá? Então é importante isso. A válvula aórtica, ela é composta por 3 folhetos, né? Nós temos um folheto anterior e 2 folhetos posteriores, que é chamado também o folheto coronariano esquerdo e o folheto coronariano direito, né? Geralmente são assim, quase de forma, vamos dizer assim, semilunares, do mesmo tamanho, e que se abrem em direção
a parede da aorta. Então, ela se desdobra na sístole, abrindo completamente durante a sístole ventricular, né? Colocando seus folhetos na parede, aqui na entrada da aorta. Bem aqui na entrada da aorta. Tá? Isso é o período sistólico. Então, quando a gente fala de estenose valvar aórtica, nós estamos falando justamente na fase ejetiva da válvula, onde a válvula se abre, tá? Que é a terceira fase do ciclo cardíaco. Então, aí o sangue é ejetado pela aorta, e então alimenta o cérebro, né? E o sistema todo, membros inferiores, membros superiores, através da subclávia, direita, esquerda, né? Alimenta o cérebro, alimenta todos os órgãos e sistemas. Através dessa sístole é que você se mantém vivo, tá? E dessa ejeção eficaz desse volume ventricular que é ejetado durante a sístole ventricular. É claro que na quarta fase, ou no final da sístole ventricular, então esse sangue que foi ejetado durante a sístole, no final, ele vai perdendo a capacidade de força e começando a fase diastólica, que seria a quarta, não fase diastólica, mas a fase de relaxamento do ventrículo, né, que a gente fala, que é a fase de relaxamento isovolumétrico, a pressão intra-aórtica fica maior que a pressão intraventricular, então esse sangue tende a retornar pela força de inércia da própria elasticidade da aorta, tende a retornar para dentro do ventrículo esquerdo, porque está com menor pressão, está na fase de relaxamento, e aí a válvula aórtica, os folhetos aórticos então se fecham, né? Se colocam na posição do anel aórtico. E aqui formam verdadeiros bolsões, como se fossem lagos, né? São praticamente 3 grandes lagos que se formam aqui, né? Quando o sangue fecha, através do seu movimento retrógrado, batendo de encontro com a válvula aórtica, então vai formar aquele som chamado tá, que é a onomatopeia tá, né? Por quê? Porque você perde energia de movimento em contato com a válvula aórtica, então isso se transforma em energia sonora. E aí chama-se o tá. Claro que durante essa fase diastólica, fase de relaxamento volumétrico, esse volume de sangue contido aqui na aorta, ele não retorna, porque a válvula está completamente fechada, não retorna para o ventrículo esquerdo, sendo que então o ventrículo esquerdo se alimenta apenas pela abertura da válvula aórtica na primeira fase do ciclo cardíaco, e aqui esse sangue escoa para dentro das coronárias, tanto direita como esquerda, alimentando então o ventrículo no período diastólico. Então, o consumo, a oxigenação, a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio ele é dado justamente pela maior oferta ou menor oferta de oxigênio pelas coronárias. Tá? Então, isso aqui nós falamos um pouco de anatomia, né, desse sistema. Lembrando que essa válvula sempre é uma válvula formada por tecido conjuntivo, ela é fina, fibrosa e flexível, né? E composta por 3 folhetos. Do ponto de vista etiológico aqui, nós temos 3 coisas. Nós temos as válvulas que têm uma etiologia adquirida, né? E temos uma etiologia chamada congênita. Então, como é que a gente pode separar isso? Etiologia adquirida e etiologia congênita. Bom, a etiologia mais conhecida, a causa mais conhecida de estenose aórtica, nós já sabemos. É a mesma causa das outras doenças. Tanto da estenose como da insuficiência mitral, a estenose aórtica também ela vai ser acometida por pacientes com febre reumática. Tá? Então, são aqueles casos de pacientes que acometem por uma estreptococcus qualquer, no período dos 5 aos 15 anos de idade. Então, aparecem, esses pacientes vão ser atingidos pela cardite reumática nessa válvula. Claro que quando nós falamos de cardite reumática,
nós estamos falando de uma doença que dificilmente ela é isolada, né? Ela é plurivalvar, por isso que ela é diferenciada. Então, existe, do ponto de vista semiológico, nós vamos conseguir falar para vocês a diferença clássica disso aí. Então, adquirida reumática e, geralmente, ela é plurivalvar. Então, ela não acomete apenas a região do folheto aórtico, ela também vai acometer a válvula mitral associada. Ela pode ter estenose aórtica com insuficiência discreta, seria uma dupla disfunção aórtica. Ela pode acometer uma estenose mitral com uma insuficiência mitral, também uma dupla disfunção mitral, assim como na tricúspide e na válvula pulmonar. Tá? Então, ela é plurivalvar, sempre lembrar isso. Mais de 40% dos casos de pacientes com estenose aórtica, ela não tem só doença na válvula aórtica, também ela tem a doença nas outras válvulas. Uma outra diferença importante, quando a gente fala de válvula adquirida, já que está falando de etiologia reumática, lembra que esses pacientes que têm estenose aórtica, na etiologia reumática, eles têm assim, os sintomas, eles acontecem muito precocemente. Então, apesar de ter lá acometido com 5 anos, 10 anos, 15 anos de idade, né, uma criança e um jovem, essa doença ele evolui 20 anos mais ou menos à frente. Claro que esse período de adaptação ele é longo, prolongado, mas mesmo assim são pessoas que vão ter essa doença muito cedo. Então, essa diferenciação semiológica de um para o outro. E de um para o outro, quem que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, agora comparando a estenose aórtica congênita. Como é que é a estenose aórtica congênita? Vou mostrar, vou ver se eu consigo tirar aqui para vocês. Aqui. Então, a estenose aórtica congênita, ela mais ou menos dessa forma, então, mais ou menos não, dessa forma, veja o folheto coronariano direito, né, esquerdo, o direito, né, houve uma diminuição da septação aqui da válvula aórtica, então ela não formou 3 folhetos, ficou só com o folheto posterior e um folheto anterior, tá? E a dificuldade de abertura dessa válvula. E assim mesmo, ela não consegue abrir até a região do anel, né? Ela tem uma dificuldade, né? Aqui, mesma coisa, veja uma válvula aórtica com 3 folhetos, mas com dificuldade de abertura até o anel, mesma coisa. Então, também você pode ter, além desse formato, a gente pode chamar de válvula unicúspide, ou até mesmo quadricúspide, com 4 folhetos aqui. Então, seria estenose aórtica quadricúspide, com dificuldade de ejeção por dificuldade de abertura dela durante a sístole ventricular. Então, formando-se verdadeira barreira à sístole ventricular, né? Mas, nós falamos de estenose aórtica, quando a gente fala de estenose aórtica congênita, nós falamos de estenose aórtica isolada. Ela não tem associação de outras doenças associadas, tipo adquirida reumática, né? Porque a reumática, lembra, é plurivalvar. Aqui não. Aqui ela comete apenas, fala estenose aórtica isolada, porque ela comete apenas a válvula aórtica, né? Então, essa é a diferença entre a estenose aórtica congênita e a estenose aórtica adquirida reumática. Lógico que nós, como falamos de estenose aórtica isolada, nós temos 2 tipos, né, de estenose aórtica isolada. A congênita e também a adquirida. A mais comum, adquirida, qual que a gente fala? Estenose aórtica reumática adquirida plurivalvar. Então, essa é a mais comum. Tirando essa estenose aórtica adquirida, nós temos as estenoses aórticas isoladas. Uma chamada congênita e outra chamada estenose aórtica adquirida calcificada degenerativa do paciente senil. Então, é muito fácil você saber quem é quem. Por quê? Porque a estenose aórtica congênita, ela, como o próprio nome diz, nasce com o problema. Então, no paciente com estenose aórtica unicúspide, ou seja, é até errado chamar a válvula ou o folheto de unicúspide aqui, mas se você pegar os livros da literatura,
todo mundo vai chamar isso de cúspide, mas não é cúspide, porque não tem cordoalho tendíneo. É um folheto. Então, mas por convenção se chama. Então, unicúspide porque só tem uma válvula. E aí é muito apertada. E geralmente na primeira infância, o paciente até o primeiro ano de idade, ele não suporta essa dificuldade, essa barreira de ejeção ventricular durante o primeiro ano de vida, né? Então, você vê, é um neném, um bebê, certo? É um recém-nascido, né? E até praticamente o primeiro ano ele já desenvolve insuficiência cardíaca congestiva. E nessa fase nós temos que abordar o paciente com uma valvuloplastia ou uma comissurotomia, fazendo uma abertura, né? Você pega um catéter balão e vem através da aorta, lá da aorta que tá, a aorta ela está com atresia, porque o paciente ele tem a aorta está diminuta, porque o paciente tem uma atresia de válvula aórtica aqui, mas você vem com o catéter através da aorta aqui e faz a valvuloplastia, né? A gente fala através do catéter balão dessa válvula, ou uma comissurotomia. Você vem e faz um corte mesmo da válvula e para poder esse paciente ter uma abertura maior e poder sobreviver. Claro que durante a infância, nesse período, não dá para trocar a válvula, porque o paciente vai crescer. Consequentemente, as estruturas, a estrutura aórtica, a estrutura valvar desse paciente também vai desenvolver. Então, num período futuro, geralmente depois dos 18 anos, se o paciente desenvolver estenose, geralmente ele complica essa estenose congênita num período adulto, logo no período de 18, 20 anos, aí você faz a troca da válvula definitiva, coloca aí uma válvula mecânica, né? Tudo bem. Então, na estenose aórtica unicúspide, é a única maneira que a gente vê, a única, do ponto de vista de abordagem terapêutica, até clínica, do ponto de vista de semiológico, de abordagem diagnóstica, é o paciente que clinicamente ele apresenta com insuficiência cardíaca muito cedo, mas é a única forma, do ponto de vista da estenose congênita. A bicúspide, que é o caso aqui que nós estamos vendo, que é a forma bicúspide, muitas pessoas têm. Inclusive nós aqui que estamos conversando. Se a gente fizer um ecocardiograma, pode ser que você tenha a válvula bicúspide. Só que o que acontece com a válvula bicúspide? Como ela permite a passagem de sangue de forma tranquila, não tão apertada assim, lembrar que essa área aqui, a área valvar aqui, ela tem mais ou menos 3,5 centímetros, né? Então, a gente considerar uma válvula aórtica com dificuldade de abertura leve, ela tem que ter de 1,5 centímetros acima. Moderado de 1 a 1,5 centímetros, né? 1,4 centímetros, aí, uma estenose moderada. De abaixo disso, de 1 centímetro, 0,9, 0,8, aí sim, estenose aórtica, chamada estenose aórtica grave, né? Então, é importante a gente saber disso. E esses pacientes com válvula aórtica bicúspide, eles simplesmente não desenvolvem sintomas logo no início, aliás, eles vão desenvolver sintomas muito tardiamente. E pode ser que, às vezes, nunca desenvolvam nada, né? Nenhum sintoma por estenose aórtica. Passem o resto da vida aí, vão morrer de outra coisa, menos de problema da válvula aórtica bicúspide. Mas existem pacientes que manifestam sim, porque às vezes essa válvula bicúspide congênita ela não tem uma abertura tão grande assim, então você imagina o ventrículo esquerdo passando e fazendo constricção através do seu sangue, fibrosando essa válvula por longo tempo. Mas por longo tempo, quanto tempo você vai achar esse paciente com sintomas? É lá depois dos 50 anos. É dos 50 aos 60, né? 60 anos, geralmente, 50, 60 anos, 55 anos, é que você consegue ver o paciente apresentar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo muito grande, né?
e às vezes sintomas já de estenose aórtica, o que marca para nós que estamos olhando válvula aórtica, a gente não vê tanta estrutura cardíaca, nós vemos os sintomas para definição terapêutica. Então, o paciente que tem sintomas com estenose aórtica, você, independente do que estiver acontecendo dentro do ventrículo, o ventrículo dele pode estar com um volume sistólico normal, fração de ejeção normal, e se espera que esteja realmente, para que ele tenha um prognóstico bom. Então, tem sintomas, é igual a cirurgia. E eu vou falar sobre os sintomas daqui a pouco. Então, a válvula aórtica unicúspide, geralmente ela é fatal até o primeiro ano de idade. A válvula aórtica congênita bicúspide, tricúspide. Por que tricúspide? Porque tem 3 folhetos mal formados, com tamanhos diferentes e que dificultam a passagem. Também são praticamente assintomáticos ao longo do tempo, vão manifestar sintomas assim, a partir dos 50 também, 55, 60 anos, até às vezes 70 anos de idade, né? Que aí você pode até confundir com estenose aórtica adquirida, que eu vou falar agora. E a estenose aórtica isolada, adquirida, senil, ela também é considerada isolada. Não é como a febre reumática. Por quê? Veja, senil, se a gente está falando senil, é porque depois da idade idosa do paciente, depois de 60 anos. Então, geralmente, depois de 70 anos que o paciente apresenta sintomas de doença estenótica pela válvula aórtica. É uma doença degenerativa calcicada da válvula aórtica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só essas duas cortes de válvula aqui. Né? Se olhar para essa válvula e você olhar para essa válvula. Veja, lembra quando eu disse para vocês que quando você quer fazer um diagnóstico diferencial entre uma válvula aórtica, ou válvula aórtica não, mas qualquer problema valvar por febre reumática, o que marca patologicamente a válvula reumática? Só assim, ó, isso aqui realmente é uma estenose mitral por febre reumática, uma insuficiência mitral por febre reumática, ou uma estenose aórtica por febre reumática. O que marca, do ponto de vista patológico, essa doença? Lembra? Fusão comissural. Veja, você está olhando nessa aqui, você está vendo cálcio, está vendo gordura, né? No paciente com estenose aórtica adquirida senil calcificada, tem cálcio, né? Tem gordura. Geralmente, esses pacientes idosos também já têm colesterol muito alto, tem diabetes, hipertensão associada, etc. e tal. E aí você vê ó, o espessamento aqui da região do folheto, né? Parecendo um beiço, né? Um beição, né? Mas veja que tem entre a comissura do outro lado e a comissura desse lado, não tem fusão, né? Tá aberto. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Apesar dela estar totalmente retraída, está espessa, com gordura e com cálcio no anel, ela não tem fusão, então não poderia ser chamada isso um paciente com estenose aórtica reumática, que não tem fusão. Olha, mas olha a diferenciação desse aqui. É a mesma válvula, porém agora, olha o que aconteceu com a mesma comissura que existe aqui e aqui você nem vê, ó, existe a fusão comissural, né? E aí, nas características do paciente com febre reumática, o paciente mais jovem, não menos estragado, até bem pior do que o paciente aqui com estenose aórtica degenerativa. Então, veja como a febre reumática, ela atinge a válvula de forma abrupta, né? Por isso que os pacientes, logo muito jovens, eles têm a manifestação clínica da doença. E onde você desconfia do ponto de vista semiológico, né? Se você vai fazer uma ausculta de um paciente com estenose aórtica e exatamente ele tem lá um sopro sistólico rude, né? Crescendo, decrescendo, em região irradiado para a região external, da fúrcula external, médio clavicular e até mesmo indo para o pescoço, nós temos aí
Nós estamos diante de um paciente com estenose aórtica, um paciente muito jovem, vamos dizer aí 25 anos, 30, 35 anos, 40 anos, que seja, desconfiado da febre reumática. Tá? Então, veja que semiologicamente é importante a gente saber com quem que nós estamos conversando, qual a idade desse paciente, para você já começar a fazer o seu diagnóstico diferencial, né? Isso aí dentro do consultório, dentro do ambulatório, muito comum acontecer, né? Você chegar ao paciente idoso, você já fica pensando, se tiver alguma coisa aí de doença aórtica degenerativa calcificada. Paciente de 50, 60 anos, 70 anos, nesse intervalo, você pensar em congênita. E abaixo disso, em febre reumática. Claro, e congênita já no primeiro ano, você já saber, né, que o paciente é uma estenose unicúspide lá, que eu disse para vocês, então, até o primeiro ano de idade, mas isso é uma exceção, tá? As estenoses congênitas bicúspide, tricúspide e quadricúspide vão se manifestar muito tardiamente, entre os 50 e 70 anos. A estenose adquirida senil, já o próprio nome diz, calcificada degenerativa, justamente se manifesta após os 70 anos. E a febre reumática, já disse, muito jovem, os pacientes se manifestam aí com 25, 30, no máximo os 40 anos de idade, com sintomas de estenose aórtica que eu vou falar a posteriori, na fisiopatologia, que vai definir para nós aí toda a sintomatologia do paciente do ponto de vista fisiopatológico. Muito bem. Veja, quando eu falei para vocês, nessa imagem aqui fica bem demonstrado, veja a doença adquirida reumática, né? Que troço, olha só, ela vai começando a atingir a comissura, também os folhetos, claro, vai deformando, e ela vai fundindo, né, essas comissuras até ficar desse jeito, dessa forma terrível aqui, né? Tá? Totalmente doente, totalmente fundida, né? Aqui já mostrando a congênita, né? Mostrando aqui que ela tem uma abertura, uma má formação, né? Não veio a septação aqui dessa região, e ela ficou apenas com o folheto anterior e posterior, e tem uma dificuldade de abertura chamado válvula aórtica bicúspide. Isso aqui seria congênita. E veja aqui aqueles bolsões que eu falei para vocês que a válvula aórtica tem na diástole, né? É como se fizesse numa fazenda aquelas regiões mais profundas, onde você cava a terra, na época da seca, né, que fica acumulado água lá para o gado comer, né? Aqui, como na diástole, fecha a válvula mitral e para que esse volume de sangue não escoe com muita rapidez para dentro das coronárias, então formam esses bolsões que vão deixando esse sangue ele esvaziar com lentidão, com mais parcimônia, né, para dentro das coronárias, para que haja a nutrição aí do músculo ventricular esquerdo, tá? Então é importante a gente saber disso, né, que essa válvula aórtica tem esses bolsões aí que acumula sangue e faz com que as coronárias sejam alimentadas de forma adequada, vai. Então, falando de fisiopatologia, aqui praticamente a gente consegue explicar tudo para vocês, né? Sobre a clínica do paciente a partir da fisiopatologia. Então, você sabendo bem fisiopatologia, você consegue fazer o diagnóstico clínico do paciente. Bom, mas então, como começa isso? Vamos dizer, por qualquer etiologia, tanto a congênita, como a reumática, como a degenerativa calcificada, dependendo da etiologia que está cometendo aqui a estenose da válvula aórtica ou a dificuldade de abertura dessa válvula aórtica durante a sístole ventricular. Claro, né, gente? Se eu tenho uma barreira à frente de uma ejeção, de um fluxo de sangue que vai passar por essa porta, é claro que eu vou ter que fazer para que eu mantenha débito cardíaco adiante, anterógrado, eu preciso fazer algumas coisas do ponto de vista
fisiológico. Então, o que eu vou precisar? Tendo uma barreira à frente do meu ventrículo, e eu com volume de sangue, precisando manter débito cerebral e sistêmico, qual seria a situação do ventrículo para poder manter esse débito? Lembrar que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, para eu manter volume e frequência, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de força. Primeira coisa. Eu preciso de força para manter esse volume sanguíneo adequado adiante. E se a força estiver dificultosa para isso, eu também vou precisar de quê? Eu vou precisar de frequência. Além da força, eu vou precisar de frequência. Para manter o quê? O débito cardíaco anterógrado. Então, qual é a primeira manifestação patológica aqui, né? Fisiopatológica? É a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, para manter as pressões intracavitárias, para que esse sangue mantenha-se de forma adequada na fase de ejeção ventricular, eu preciso manter essas pressões através de hipertrofia. Claro, eu tenho uma barreira à frente. Então, conforme eu vou fazendo mais força para manter as tensões dentro da parede ventricular e não perder esse volume sistólico, eu vou fazendo cada vez mais força e meu músculo vai ficando cada vez maior. É como se você estivesse indo dentro de uma academia de ginástica, fazer halteres, e aqui, cada vez que você aumenta, dá o peso do seu supino, maior vai ser sua musculatura peitoral, porque você vai fazer mais força e vai hipertrofiar mais, né? Ao longo do tempo. Claro, você vai aumentando o peso, vai aumentando aqui, no caso, a dificuldade de abertura, ela vai ficando pior ao longo dos anos, e a hipertrofia também, ela vai aumentando ao longo dos anos. Claro que isso vai gerar uma consequência, né? Isso não vai ficar assim o tempo todo, vai ficar por muito tempo assim. Qual o tempo? O tempo que vai ficar assim, 25 anos, 30 anos, paciente assintomático, né? Só que, qual é o problema? O que acontece ao longo do tempo? Eu começo a aumentar a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, o relaxamento ventricular, ele fica dificultado. Eu não consigo relaxar, justamente em função da hipertrofia. Como eu tenho uma pressão diastólica final ventricular esquerda muito alta, por dificuldade de relaxamento desse músculo, já que ele está hipertrófico, o que vai acontecer? O meu átrio esquerdo, lembra que o enchimento ventricular esquerdo ele se dá na primeira fase do ciclo cardíaco, que é justamente a fase diastólica ventricular. O sangue ele vai escorrer dessa região do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas ele vai escorrer com dificuldade. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma pressão diastólica final muito alta. E para eu fazer com que esse sangue mantenha-se as pressões também dentro da cavidade, o meu átrio ele vai começar a fazer força, maior força para empurrar esse sangue que está tendo dificuldade com o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, como meu sangue não está indo com fluidez para dentro da cavidade em função da maior pressão diastólica ventricular esquerda, então o meu átrio ele começa também a hipertrofiar. Começa a hipertrofiar, porque durante a abertura da válvula mitral, exatamente, da abertura da válvula mitral, eu tenho essa dificuldade, e eu, para jogar todo esse sangue contido dentro do átrio esquerdo, eu começo a fazer mais força. Então, eu tenho hipertrofia ventricular e complacência do átrio esquerdo. Aliás, dilatação do átrio esquerdo. Então, existe a hipertrofia ventricular esquerda, que mantém o débito anterógrado, para manter débito cerebral e sistêmico, né? Mas, em consequência disso, eu tenho uma dificuldade diastólica muito grande, que dificulta também o escoamento de sangue do átrio para o ventrículo. E aí eu tenho também hipertrofia do átrio esquerdo para poder complementar a capacidade compartimental do ventrículo esquerdo para que ele ejete esse sangue no final do ciclo
do primeira fase do ciclo cardíaco para, então, durante a fase de contração volumétrica e fase ejetiva, eu tenho um ventrículo esquerdo cheio de sangue para, efetivamente, eu jogar esse sangue no sistema. Tá? E isso se mantém por longo período de tempo. Longo período de tempo. Veja, é lógico, vai passando o tempo, esse átrio esquerdo, o que acontece com ele? Ele começa também a ficar muito hipertrófico e dilatado, até que vai chegar um momento que eu não consigo mais, com a minha força de contração, manter esse débito, ou manter essa sístole atrial anterógrada, para que haja o complemento do ventrículo esquerdo. Então, essas pressões geradas muito altas dentro do átrio esquerdo, em função da dificuldade de escoamento aqui para o ventrículo, começa a retornar retrógradamente para dentro da veia pulmonar. E aí começa a gerar pressão dentro do capilar pulmonar e das arteríolas. Então, isso, tem alguém com microfone. Ela mandou tomar eu toma, eu tinha aqui em casa que eu comprei para que ele não tomou, ela achou que era garganta, eu falei que eu acho que é Giovana. Tomar mais não. Tá? Ok. Então, esse sangue ele vai retornar para dentro retrogradamente, paulatinamente, para o capilar pulmonar e então começa a se ter uma transsudação e um enchimento capilar pulmonar e o paciente passa a ter sintomas retrógrados, certo? E qual seria o sintoma retrógrado no paciente a partir da transsudação capilar pulmonar? Dispneia. Dispneia. Sintomas de insuficiência cardíaca. Sintomas de insuficiência cardíaca. Só para você ter uma ideia, nós temos uma gravidade para isso. Veja, eu posso ter um ventrículo esquerdo com a capacidade ventricular normal, posso ter meu átrio esquerdo aumentado ainda com capacidade sistólica, mas já com fadiga, e você olhar para um ventrículo num tamanho normal, talvez um átrio aumentado, um pouquinho aumentado, e você diria assim, não, esse paciente tem uma fração de ejeção boa, ele tem um ventrículo esquerdo de uma cavidade boa, o átrio dele está aumentado, mas nem tanto, mas ele já tem sintomas retrógrados. Por quê? Porque esse átrio provavelmente não tem uma complacência tão grande assim para suportar altas pressões. E ele começa, então, retrogradamente a ir para dentro do capilar pulmonar. Então, aqui eu tenho sintomas de dispneia. Sobrevida. Se o paciente apresentar para você sinais de insuficiência cardíaca esquerda, dispneia paroxística noturna, ortopneia, a dificuldade progressiva de fazer atividade física, tipo, ele fazia com facilidade subir escada, hoje não faz mais. Ele fazia com facilidade a andar 50 metros, hoje já não faz mais. E está, então, fazendo atividade física aí dentro de casa, tendo sintomas, classe funcional 3, de New York Heart Association. Então, aí eu tenho um paciente elegível para a troca da válvula aórtica, porque a sobrevida desse paciente com dispneia, ele vai ser de apenas 2 anos. 2 anos, a partir da dispneia. Isso é sintoma retrógrado. E sintoma anterógrado, o que pode acontecer aqui? Né? Claro que nós temos cérebro, nós temos a coronária e nós temos os órgãos e sistemas. Então, o que de sintomático anterógrado pode acontecer? Bom, como eu tenho um ventrículo esquerdo muito hipertrófico e a via de saída é muito apertada ao longo do tempo, vai acontecer o sintoma. Progressivamente, isso vai dificultando ao ponto que o débito anterior ou anterógrado ele fica fixo. Eu não consigo aumentar, nem aumentando a força de contração, nem aumentando a frequência, porque a via de saída da minha porta aqui está muito pequena. Não vai adiantar mais nada. Então, geralmente, esse paciente vai fazer um exercício físico, ao invés de eu ter
um aumento da sístole, do volume sistólico, para manter débito, eu não tenho. Então, o que vai acontecer? Como as pressões intracavitárias desse paciente é muito alta e as pressões dentro da aorta é muito baixa, e até mesmo na periferia, né, nas artérias, na radial, tudo, a pressão da aorta também muito, muito diminuta, o que o organismo vai entender aqui, né, através do tronco cerebral? Porque nós temos receptores na região aqui da parede inferior do ventrículo esquerdo que informam o quarto ventrículo, né, de que existe o centro vasomotor, que está na região do quarto ventrículo lá. Quando eu falo quarto ventrículo, estou falando do cérebro. E existe um centro vasomotor regulatório. Então, o que acontece? É um aumento muito grande da pressão aqui, através de via aferente, vai informar que o cérebro, olha, tem pressões muito altas dentro do coração. Porque esse paciente, quando começa a fazer exercício, o volume intracavitário dele aumenta, porque vai mais sangue, né? Ou tenta-se mandar mais sangue para dentro da aorta. Esse volume de sangue, quando você faz também a atividade física com os membros inferiores, superior, o volume de sangue que vem através da pulmonar lá da cava e tal, aumenta o retorno desse sangue para fazer a oxigenação e vem também através das veias pulmonares alimentar aqui o ventrículo. Então, o volume circulante ele aumenta durante o exercício. Ele aumentando o volume de sangue, ele vai aumentar a pressão aqui dentro do ventrículo esquerdo, naturalmente, mas não tem saída. Ou tem saída com dificuldade para dentro da aorta. E aí, então, essas pressões diastólicas muito altas vão informar aqui esse receptor neuronal ao centro vasomotor lá em cima e dizer o seguinte: olha, tem muita pressão dentro do ventrículo, vamos diminuir. Vamos mandar uma carga parasimpática para a região da aorta, periférica, etc., para diminuir pressão. Igual você imagina. Você já com uma pressão limitada de sístole aqui, porque está passando pouco sangue para dentro da aorta. E vem uma informação cerebral falando para você diminuir mais a pressão, porque ele está informando lá que tem muita pressão. E, na verdade, não é verdadeiro isso. Essa informação é errônea. É uma desinformação, né, patológica, claro. E aí você tem, ao invés de aumentar a pressão no cajado da aorta, você diminui ainda mais. E o paciente agora começa a apresentar tonturas ou até mesmo síncope. Ele cai diante de um esforço físico, onde você desconfia de um paciente jovem cair por síncope durante uma atividade física, um paciente com febre reumática. Ou do idoso, paciente com febre reumática, né? Ou de um paciente entre 50 e 70 anos, que esteja uma doença bicúspide ou tricúspide congênita, mal formada. Então, nós temos que ver a idade do paciente para tentar imaginar. Lógico que síncope tem um amplo diagnóstico diferencial, mas esse é um paciente com estenose aórtica pode acontecer síncope. E a sobrevida? Qual é a sobrevida? Se você encontrar tonturas pré-síncope ou até síncope no paciente com estenose aórtica, independente da sua idade, independente da sua causa, sobrevida de 3 anos. 3 anos. Então, é um indicativo sintomático de que esse paciente precisa trocar a válvula. Muito bem. Mas é só isso? Não existe mais um sintoma que você pode ter, além desse. Claro, cansaço em membros inferiores, né? Você pode ter um cansaço muito grande nos membros inferiores, porque há pouco volume de sangue sistólico indo para a região dos membros inferiores, o paciente sente muita dificuldade de andar, sem cansaço, sem espinéia, desculpa. Às vezes não tem espinéia, você tem sintomas apenas anterógrados, não tem sintomas retrógrados, depende da complacência do seu átrio esquerdo. Às vezes você tem um átrio esquerdo aqui muito complacente e ele não joga essa pressão maior para dentro essa pressão retrógrada para dentro da veia pulmonar, ele não reflete não vai refletir no capilar pulmonar. Então ele não apresenta dispneia prostática noturna, apneia, nada disso. Ele vai apresentar o quê?
Sintomas anterógrafos, pode ser síncope, pré-síncope, cansaço de membros inferiores, dificuldade para andar, peso nas pernas, né? E um outro sintoma anterógrafo que pode acontecer, como você tem pouco volume sistólico na sístole efetiva, o período de relaxamento isovolumétrico, esse sangue retorna para fechar a válvula. Quando ele fecha a válvula, ele fecha com baixo volume diastólico, com baixo volume de sangue aqui nos bolsões, né? E vai pouco volume de sangue para dentro das coronárias, da coronária aqui representando a coronária direita, né? Perdão, coronária esquerda. Porque está do lado esquerdo, claro. Mas, o que acontece? Esse paciente, nós temos que pensar que ele tem um ventrículo esquerdo muito grande, um ventrículo esquerdo muito hipertrófico, uma quantidade de sangue que chega para alimentar esse ventrículo muito pequena, porque tem pouco volume de sangue entrando, a pressão de perfusão transmiocárdica está aumentada em função da maior hipertrofia e da maior pressão gerada dentro do ventrículo esquerdo, porque a tensão aqui dentro faz com que haja dificuldade de escoamento de sangue da coronária através do miocárdio para o endocárdio. Então, existe aqui um gradiente muito grande, dificultando o escoamento de sangue transmiocárdico para dentro desse subendocárdio, na região endocárdica. E aí o paciente passa a ter o quê? Quais sintomas? Isquemia, falta de oxigenação miocárdica. No paciente mais jovem, no paciente com febre reumática, até mesmo nos congênitos, você pode pensar só na doença fisiológica mesmo. Então, o paciente passa a ter dor no peito, angina de peito, e você pensa, é coronariano, mas muito jovem, né? Você vai ver, pesquisar, vai lá, na hora que você vai fazer a ausculta do paciente, você percebe que ele tem uma estenose aórtica e essa dificuldade de alimentar o ventrículo, funcionalmente falando, gera angina, e a sobrevida, no caso desses pacientes que apresentam angina de peito, é de 5 anos no máximo, também indicativo de troca de válvula. Então, reparem, eu falei 3 coisas, e o pior delas, qual é? Sobrevida pior aqui, é síncope, é angina ou é insuficiência cardíaca? Espinéia. Espinéia, que é a sobrevida do paciente com estenose aórtica por sintomas de espinéia de apenas 2 anos. A sobrevida dos pacientes com estenose aórtica por síncope ou pré-síncope, 3 anos. E a sobrevida dos pacientes com estenose aórtica, com sintomas de isquemia miocárdica ou angina, 5 anos. Tá? Então, quero que vocês gravem bem isso aí. Porque vocês vão ter que valorizar mais os sintomas do que alterações geométricas que possam te dar algum caminho para a troca de válvula nesse paciente. Existem essas alterações geométricas? Existem, mas é mais comum você ter os sintomas do que as alterações geométricas para indicar uma troca de válvula aórtica. Exemplo, eu vou dar aqui para vocês de um paciente que aconteceu em consultório. O paciente, ele emitiu o sinal de insuficiência cardíaca esquerda, foi no médico, cardiologista. O que o cardiologista fez? Ao invés de ele tratar o paciente, claro, tem que tratar o paciente. O que você vai fazer? Você vai dar uma droga para melhorar a função ventricular esquerda, aumentar a força de contração e diminuir um pouco o volume intracavitário que chega aqui. Então, você dá digital e dá diurético. Um pouquinho de diurético para o paciente. Não dá muito também, porque você diminui muito o volume de sangue aqui, vai passar menos sangue e o paciente vai apresentar sintomas. Mas você está dando um digital que aumenta a força de contração. Beleza, então o paciente passou a não ter mais dispneia, porque você medicou.
Você resolveu o problema da estenose aórtica dando medicação para esse paciente? Não resolveu. Você resolveu os sintomas clínicos, mas você não resolveu o problema da válvula. E esse é o pecado. Por quê? Você condenou esse paciente à morte. Qual que é a sobrevida? 2 anos. Bom, se você continua com dificuldade de abertura, apesar de ter dado digital, ele continua com essa dificuldade de abertura. Então, vai chegar um momento que nem o digital e nem o diurético vai resolver o problema. Aliás, esse ventrículo vai piorar a função ventricular dele, a dilatação ventricular. A hipertrofia. Ele vai fadigar e aí vai começar a dilatar. E ele vai começar a dilatar, vai perder função. E vai perder função e ele vai sair do ponto de conforto dele para um ventrículo dilatado, para além da linha clavicular esquerda, vem para o sexto espaço, função baixa, e aí chega numa situação dispineica com digital e diurético. Foi o que aconteceu. Então, imagina, aí a sobrevida do paciente já ficou muito pior. Se era de 2 anos, agora é de muito menos isso, é 6 meses. Então, o problema é você perder a capacidade ventricular, de função ventricular desse ventrículo. Então, quando tem sintomas e a função está boa, beleza, troca a válvula, isso aqui recupera. Até a hipertrofia vai embora. Tá? Ah, tem sintomas de síncope, olha o ventrículo, tá bom, opa, troca a válvula, o ventrículo recupera. Ah, tem sintomas de angina, opa, vem função boa, ok, troca a válvula, o paciente não tem mais angina, o ventrículo recupera. Ah, estou com sintomas, beleza, dor digital e diurético como ponte para a cirurgia, mas troco a válvula e tiro o digital e diurético, o paciente vai viver normalmente. Tá? Essa é a diferença, dificuldade de abordagem diagnóstica e terapêutica. O paciente foi viajar para a Europa, passou lá uma temporada, acho que foi 2 meses ficou lá. Já começou a apresentar dispneia novamente com diurético digital, voltou ao Brasil e me procurou. Quando chegou em mim, já estava com o ventrículo perdido, com função muito baixa. Numa estenose aórtica, função baixa em ventrículo esquerdo, já digitalizado, mortalidade é altíssima. Então, o que eu disse à família, ó, o único jeito de resolver o problema era trocar a válvula, mas ela, não sei se ela, não sei não, dificilmente ela vai sobreviver. Vocês podem tentar, o que pode se fazer é medicar dar mais medicamento e torcer para que ela viva um pouco mais. Não, vamos trocar a válvula. Trocou a válvula, durou mais um mês, morreu. Então, por isso que é importante o momento de você fazer o diagnóstico. Sempre preservando o ventrículo, vendo. Ah, tem os sintomas? Beleza. Dependendo do sintoma, troca essa válvula. Que válvula? Põe a válvula aórtica, mas que válvula você vai colocar aqui? Põe metálica, porque é um lugar de alta pressão. Biológica não suporta. A não ser que seja um paciente bastante idoso. Se colocar uma biológica aqui, a expectativa de vida do idoso é baixíssima. E às vezes você vai dar anticoagulante para ele, porque uma válvula metálica tem que dar anticoagulante. Todos que colocarem aqui, até prova contrária, só válvula metálica, a não ser que tenha problema de coagulação. Aí você tem que colocar uma biológica, mas caso contrário, todos metálicos. Tá? E dar anticoagulante, claro. Então, mas não vou entrar nesse detalhe que não é agora para discutir sobre isso. Se fosse uma residência, tudo bem. Mas é mais a propedêutica mesmo. Entenderam isso? Então, tudo isso aqui, gente, está descrito aqui. Então, o que você espera lá, falando do flebograma, né? Se eu colocasse um catéter encunhado na artéria pulmonar aqui. Vamos voltar aqui. Né? Se eu colocasse uma artéria aqui, encunhada na artéria pulmonar aqui, e ela lesse o que estivesse acontecendo no meu átrio esquerdo através da veia pulmonar. O que você esperaria encontrar? Uma onda A pequena, onda A mediana ou onda A gigante? No flebograma do lado esquerdo. Onda A gigante. Tá? Onda A gigante. Por quê? Porque a pressão diastólica ventricular desse paciente está muito alta e durante a contração atrial eu tenho dificuldade de ejeção atrial para dentro do ventrículo esquerdo.
Com isso eu produzo uma onda A gigante. Ok? E a onda V, o de enchimento. A onda V de enchimento, praticamente, ela não tem alteração nenhuma. Talvez na hora de você, do escoamento desse sangue, você tenha uma dificuldade, uma horizontalização da Y. Mas o que chama mais a atenção, né, é a onda A gigante, arredondada, né, que a gente fala desse paciente com flebograma num paciente com estenose aórtica, por dificuldade de contração atrial. Tá? Isso aqui eu já falei tudo para vocês, né? Tá? Insuficiência aórtica, ok. Então, deixa eu só sair daqui e mostrar de novo. Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor, bom dia. Então, reparem, nós temos aqui a válvula mitral. Veja a cordoalha, as cordoalhas tendines, né, se inserido no músculo papilar, aqui no caso posteromedial, o anterolateral, né? Então, esse aqui é chamado de verdadeira cúspide, justamente porque esse folheto anterior e esse folheto posterior, eles têm cordoalhas. Então, isso aqui eu posso chamar de cúspide, sem problema. Já a válvula aórtica, está lá em cima, ó, ela não pode ser chamada de cúspide, ela não tem cordoalha. Tá? Então, ela tem geralmente 3 folhetos. 3 folhetos. Tá? Assim como a válvula pulmonar também, ó. Mas veja que a válvula aórtica está na mesma cavidade de saída do ventrículo esquerdo. Então, quando eu empurro o sangue em direção à válvula aórtica, eu estou fazendo primeiro, eu fecho a válvula mitral, na contração isovolumétrica, e posteriormente a válvula aórtica. Quando você vai fazer a ausculta do paciente, você vai colocar lá no segundo espaço intercostal, né? Tá vendo a válvula aórtica? Você abrir lá, fecha a mitral, abre a aórtica. Primeiro fecha a mitral, abre a aórtica, né? Esse sangue é impulsionado lá para dentro da aorta, né? Então você repara que o sangue, do ponto de vista de ausculta cardíaca, esse sangue vai passar com dificuldade pela válvula aórtica ali. Ele passa com dificuldade porque a válvula está estenótica. Então o que acontece? Esse sopro ele se direciona para a região da fúrcula, região médio-clavicular e região do pescoço do lado direito, preferencialmente. Vem para o lado esquerdo também, mas preferencialmente para o lado direito aqui. Então, você pega o seu estetoscópio e faz esse movimento, ó. Assim, e depois assim. Tá? Então, esse sangue você vai sentir... você vai sentir esse sopro crescendo, decrescendo, sistólico rude para a região da fúrcula, região médio-clavicular, pescoço direito, crescendo e decrescendo em forma de diamante, que a gente chama, né? Ah, esse sopro pode vir aqui para a válvula mitral? Pode, mas ele vem com menos intensidade. Então, quando você escuta aqui a mitral, você escuta esse mesmo sopro rude, mas ele é com bem menos intensidade. E quando você coloca o seu estetoscópio aqui na região da região axilar anterior, praticamente ele desaparece. Por isso que você confirma que ele é aórtico, tá? Você acaba confirmando que o paciente tem um sopro sistólico aórtico, né, ejetivo, crescendo e decrescendo, tá? Falando em ictus cordis, a ponta do ventrículo esquerdo aqui, a ponta do ventrículo esquerdo. Então, ela vai estar batendo para dentro da linha clavicular, na linha clavicular esquerda aqui, ela está nessa região, para dentro do mamilo, né?
Você vem aqui no quinto espaço intercostal, você vai colocar a sua mão para palpar aqui, nessa região. Quando você coloca a mão para palpar nessa região aqui, ó, você vai sentir essa impulsão sistólica batendo na sua palma da mão. Então você coloca os 4 dedos aqui nessa região, né, e sente o ictus cordis para dentro da linha. Mesmo porque o seu ventrículo esquerdo ele não aumentou, ele hipertrofiou, mas ele não dilatou. Ele não está dilatado. Se caso você palpar um ictus cordis na região do quinto espaço, para além da linha hemiclavicular esquerda, esse ventrículo esquerdo seu já está dilatado, ou seja, o paciente está em apuros, tá? E outra coisa, quando ele está dilatado, ele não só está na linha para a esquerda, ele também está para baixo, no sexto espaço intercostal, tá? Então, é aí que demonstra que seu ventrículo esquerdo está dilatado e seu paciente está em sérios problemas, né? Com sérios problemas. E aí, com mortalidade muito alta e provavelmente a troca de válvula não vai resolver. Então, na maioria das vezes, graças a Deus, a gente descobre um ictus cordis aqui na linha clavicular esquerda, né? Com o paciente com uma característica importante do ponto de vista do ictus, a intensidade do ictus, né? É chamado o ictus cupuliforme. Então, qual é a característica do paciente com estenose aórtica do ictus? Um ictus de intensidade aumentada, ele bate na sua mão e sai rapidamente, tá? Ele não é um ictus dilatado e ele não está deslocado para a linha clavicular esquerda, à esquerda, né, da linha clavicular esquerda. Ele está para dentro da linha, tá? Demonstrando que ele não cresceu, ele não aumentou de volume. Então, um ictus com extensão normal, mas com uma intensidade bastante aumentada, o que você sente essa diferença na hora que você toca o coração do paciente com a mão, e aí depois que você vai lá na ausculta, você vê justamente aquele sopro ejetivo, que coincide com o ictus cupuliforme seu. Então, uma coisa se soma a outra. Quando você palpa o paciente, você sente isso e se ausculta, você confirma, né? E, graças a Deus, para dentro da linha clavicular, vai trazer um ventrículo ainda em condições operatórias, trazendo um benefício muito grande num segmento ao longo prazo desse paciente com uma válvula nova, vai viver com uma expectativa de vida igual de um paciente normal, né? Então, isso é muito legal, tá? Outra coisa, quando você coloca a mão aqui, ó, na região do pescoço do paciente e vai palpar o paciente, ou mesmo colocar o estetoscópio, né? Você ausculta um frêmito passando ali naquela região, né? Então você sente um frêmito aqui na região do pescoço, né? Ele tá um atrito na região da sua mão. E também, quando você palpa o pulso carotídeo com os dedos, você vai sentir um pulso retardado, um pulso pequeno, um pulso com amplitude baixa, né? Tanto na carótida como quando você vai lá para pegar o paciente na artéria radial. Então, a radial vai ter uma característica importante, é um pulso parvus tardus, é pequeno e tardio. Então, você pega o pulso do paciente, você sente um pulso de amplitude pequena, mas ele demora para sair da sua mão. Ele é pequeno e tardio. Então, é interessante você fazer esse tipo de abordagem, porque é exatamente isso que vai acontecer no paciente com estenose aórtica. Claro, somando-se tudo isso que você fez, né, da análise semiológica do paciente, você conversou com o doente, né, você já sabe o diagnóstico, você já tem o diagnóstico clínico dele, se ele tem dispneia angina ou se ele tem síncope, e aí você começa a fazer análise ectoscópica do paciente. Lembra, se você for fazer uma análise ectoscópica de inspeção torácica, né, a partir dos pés do paciente e olhar a região anterior, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, eu acho que eu tenho que dar aula para os meus alunos da prática. Acho que eu tenho uma imagem legal aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se está aqui.
Então, você faz a avaliação ectoscópica de frente para o paciente, lá, provavelmente é um aluno que está fazendo essa avaliação, a partir dos pés, você está olhando aqui o ictus cordis do paciente, né? O ictus cordis do paciente, ele vai estar aqui na região do quinto espaço intercostal. Você pode até ver o abaulamento desse ictus lá, olhando frontalmente. Depois você vem à direita do paciente e olha tangencialmente. Aqui está olhando, o doutor aqui está olhando tangencialmente com o paciente em pé. Você pode fazer isso também, até sentado, não tem problema nenhum. Olhar tangencialmente, justamente para você ter essa visão do impulsão ventricular esquerda aqui, tá? E depois, claro, você coloca a sua mão, né? Você vai colocar, no caso aqui, ó, coloca a mão perpendicular ao externo e vai sentir com os dedos onde é que está impulsionando. Característica maior desse ictus cordis seria aumento da intensidade do tipo cupuliforme. Não esqueçam disso no caso da estenose aórtica, né? Aqui está fazendo todas as manobras, né? Decúbito lateral esquerdo, decúbito de Pachon, aqui decúbito lateral direito, para ver a mobilidade do ictus, tal. Aqui o paciente decúbito dorsal horizontal e o médico sempre à direita do paciente, né? Reparem bem isso aí. Então, no caso do paciente com estenose aórtica, veja que o ictus vai estar para dentro da linha hemiclavicular, esquerda e com uma intensidade bastante aumentada. Se por acaso você encontrar esse ictus para fora da linha hemiclavicular, à esquerda e para baixo, você já praticamente perdeu o seu doente. É uma miocardiopatia dilatada, é uma estenose aórtica com prognóstico terrível, péssimo, tá? Então, isso é uma aula que eu dei para os meus alunos da prática sobre palpação. Então, as maneiras de você fazer, né? Posição frontal aqui, você coloca a mão paraesternal, região paraesternal, colocar as mãos justapostas, sempre a mão direita, com os dedos justapostos, paralela ao externo, para sentir a região paraesternal, para ver se não tem aí hipertensão pulmonar, ou aumento do ventrículo direito e tal. Pode até acontecer na estenose aórtica, mas aí seria catastrófico, não é o caso. O caso de a gente sentir mesmo a região do ictus cordis, no quinto espaço, com essa impulsão sistólica importante, né? Então, a mão colocada espalmada, né? O polegar lá paralelo ao externo, a mão, praticamente os dedos estão perpendicular aqui à região do externo, e você aqui está sentindo só com o dedo, né? O ictus cordis, sendo que o ictus cordis paciente não tem extensão aumentada, mas também, não sei nenhum caso aqui, mas se fosse uma estenose aórtica, provavelmente esse dedo dele estaria saltando, o ictus estaria empurrando esse dedo para fora, né? Tá. Eu acho que é isso, gente, não tem muito mais. Lembrar outra coisa, importante na hora da ausculta, você vai auscultar esses pacientes com a membrana do estetoscópio, certo? Por quê? Porque é uma bulha de alto timbre, é um sopro, desculpa, de alto timbre, é um sopro ejetivo, diamante, de alto timbre. Então, você escuta com a membrana do estetoscópio, tá? Importante falar, como é que você faz para melhorar a ausculta cardíaca nos pacientes, tanto com insuficiência mitral, como com estenose, como com um paciente com estenose mitral, insuficiência mitral, com estenose aórtica? Qual seria, né, a manobra correta de se fazer aí? Quais seriam as manobras que você melhoraria essa situação, né? Primeiro, flexionar o paciente o tronco para frente. No caso do paciente com doença aórtica, flexione o tronco do paciente para frente. Então, essa flexão do tronco vai fazer com que haja maior volume de sangue para a região do ventrículo esquerdo, através das veias pulmonares. Outra coisa é você jogar o ar para fora, então com força, né? Fazer uma expiração forçada. Com isso você faz uma ordenha
na região das pulmonares, joga mais sangue dentro do ventrículo esquerdo e com isso vai ter maior volume de sangue passando pela aorta. Então isso melhoraria o som, tanto no paciente com estenose aórtica, como também nos pacientes com estenose mitral ou insuficiência mitral. Então flexão de tronco e expiração forçada faz com que você tenha um aumento de volume de sangue dentro dos ventrículos. Tá? Essa manobra de Valsalva, ela só serve para quê? Para doenças específicas intracardíacas. No caso, se você for fazer manobra de Valsalva para os pacientes com estenose mitral, insuficiência mitral, estenose aórtica, os volumes intracavitários vão estar diminutos, menores. Por quê? Porque quando você sopra para fora com o coração, com o nariz tapado, a boca tapada, ou com a glote fechada, você aumenta a pressão intratorácica durante o fenômeno de... Ele vai expulsar o ar e vai fechar, né? É tipo fazer aquela força de cocô, de fazer cocô, né? E aí o que acontece? Você aumenta a pressão intratorácica e não entra nem sangue pelas veias jugulares, ou entra com muita dificuldade, então o ventrículo direito está vazio, e o ventrículo esquerdo também não entra muito pouco em função dessa pressão aumentada dentro da torácica por longo tempo. A gente fala de fase de tensão da manobra. Então, isso serve só para diminuir o volume sanguíneo dentro das cavidades. Então, na verdade, a manobra de Valsalva, ela, em vez de melhorar os sons intracardíacos, ela piora o som intracardíaco, né? Então, se eu fosse aí perguntar para vocês se isso seria benéfico, eu diria para vocês que não, seria maléfico, né? Fazer esse tipo de manobra no paciente com doenças insuficiência mitral, estenose aórtica, né? Agora, nos pacientes com doença congênita, no tipo cardiomiopatia hipertrófica, aí você conseguiria ter um aumento do som, né? Porque esse volume intracavitário, ele passaria com maior dificuldade entre, no caso da cardiomiopatia hipertrófica, e você teria um som aumentado com a manobra de Valsalva. Mas isso aí não é caso para nós aqui discutirmos, tá? Eu acho que é isso. Tem outros, o decúbito de Pachon, né? O decúbito de Pachon para o lado esquerdo, mas não é o caso também para caso de ausculta do paciente com estenose aórtica. A manobra de Ribeiro-Carvalho, mais para doenças do lado direito. Manobra de Ribeiro-Carvalho nada mais é do que você pedir para o paciente inspirar profundamente, né? Você inspira profundamente, você vai otimizar os sons do lado direito, mas vai piorar os sons do lado esquerdo. Por quê? Quando você joga o ar para dentro do peito, você diminui a pressão intratorácica, o fluxo de sangue que vem das cavas e das veias da tronco braquicefálico, da veia cava inferior, vai para dentro com muita facilidade do átrio direito e ventrículo direito. Então, ali, se você tiver uma estenose tricúspide, você melhora o som, né? Uma doença do válvula tricúspide, até mesmo uma insuficiência tricúspide. Mas, nesse momento, o lado esquerdo, o fluxo diminui, né? Com essa diminuição de pressão, as veias pulmonares, ela diminui o fluxo de sangue para dentro do átrio. Então, melhora os sons para o lado direito, mas piora muito os sons para o lado esquerdo. O contrário é verdadeiro. Se você joga o ar para fora, faz uma expiração forçada, você diminui o sangue para o lado direito e melhora, otimiza o som para o lado esquerdo. Então, por quê? Porque você faz uma verdadeira compressão das veias pulmonares à esquerda, tipo ordenha, e esse sangue vai com maior velocidade para dentro da cavidade atrial e ventricular esquerda. Então, nos casos de estenose mitral, insuficiência mitral, estenose aórtica, a manobra de expiração forçada ajuda a melhorar os seus sons na ausculta. Assim como uma manobra de acocoramento, né? Se você fizer o agachamento, se você agachar, né, você vai trazer maior sangue para dentro do ventrículo direito, consequentemente também para dentro do ventrículo esquerdo, e uma manobra de agachamento ou de decúbito ventral associada vai ajudar a melhorar os sons intracardíacos, tá? Tanto à direita como à esquerda. Então, são algumas manobras aí que a gente tem que falar
vocês entenderem. Existe um negócio chamado também na semiologia, hoje é a última aula de válvula, eu vou falar essa última situação. Existe uma situação chamada pulso paradoxal, ou pulso paradoxal de Kussmaul. O que é isso? Pulso paradoxal de Kussmaul, né? Seria quando você fizer a inspiração profunda, o que você esperaria, né? Quando fizer a inspiração profunda, você esperaria que suas veias jugulares colabassem, porque a pressão intratorácica está menor, maior fluxo de sangue para dentro do ventrículo direito, as veias do pescoço ficariam túrgidas. Mas no caso de um paciente com uma cardiomiopatia restritiva, um tamponamento cardíaco, um ventrículo direito restrito, né? Quando você fizer a inspiração profunda, as suas jugulares, ela vai ficar túrgida. E aí seria paradoxal, claro. Não é comum isso acontecer, seria patológico. Então, por quê? Porque ele tem uma capacidade reduzida de entrada de sangue dentro do ventrículo direito. Aí, então, você vai ver a pressão do lado esquerdo do paciente, vai lá ver a pressão arterial, tanto à direita como à esquerda. Estou dizendo do lado esquerdo, mas pode ser do lado direito. Se você fizer isso numa manobra de inspiração profunda, o que vai acontecer? Você vai ter uma perda de volume de pressão em milímetros de mercúrio de mais ou menos 10 milímetros. Fica entre 10 milímetros de mercúrio. Então, quando você vê a pressão, o paciente respirando normal, você vai lá e faz a verificação da pressão dele, dá 13/8, 130/80. Aí você pede para ele fazer a manobra de inspiração profunda. Você inspira profundamente. Você vai lá ver de novo, nesse momento. Cai até 120. Você vai dar 121, 128/8, né? Então, mostra que tem uma diminuição de volume de sangue à esquerda quando você faz inspiração profunda. No caso de um paciente com cardiomiopatia restritiva, o volume de sangue vai ser muito menor, que vai à esquerda. Então, o que acontece? Quando você vai verificar a pressão do paciente, além dele ter esse engurgitamento paradoxal, né, dessas jugulares que ficam túrgidas durante a inspiração profunda, você vai ver a pressão dele, que era 130/80, vai estar 111/8, 111, 101, 115/8. Quer dizer, ele tem um acréscimo de diminuição de pressão a mais de 10 milímetros de mercúrio do que seria o normal. Então, isso caracteriza um paciente com doença restritiva do miocárdio, do lado direito, no caso, né? Nós teríamos aí uma cardiomiopatia restritiva à direita, uma cardiomiopatia fibrosa, um tamponamento cardíaco, né? Uma estenose tricúspide importante, então essas coisas. Tá? Então, seriam algumas manobras aí a ser feitas para a gente ter ideia. E depois é bom vocês escutarem de novo essa aula para escutar novamente o que eu falei e estudar, e na escuta da aula você aprender. Tá bom? Tá claro, gente? E aí? O que vocês acham? Podemos terminar? Tudo bem? Tudo bem, podemos? Por mim, sim, né? Tá. Querem fazer alguma pergunta? Senão, eu já vou terminar a aula. Tudo certo por aqui, professor. Beleza, gente? Então, até a próxima aí, tá bom? Fiquem com Deus. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia.